Galera do programa De Olho no Tour, começando mais um episódio com Marcelo Andrade, com Marcelo Boscoli, o número... 82, agora decorado, hein? Boa! E Marcelo Andrade, como é que tá o World Brazilian League? World Brazilian League? O que é isso? Pô, só dá Brasil na WSL brasileira, vamos dizer assim? Cara, realmente o Brasil tá dominando, tá fácil. Esse ano só o Julian Wilson, que tá realmente sendo carne de pescoço, tá super consistente. Você vê que ele tá muito frio nas baterias, ele tá muito consciente do que tem que fazer. De vez em quando ele arrisca, não é sempre, mas tem tirado boas notas e algumas notas acho até exageradas, mas assim, de uma certa forma, não vou menosprezar o surf dele não, porque ele melhorou muito a parte competitiva. Ele era um cara vagalume, um campeonato sim ou não, agora ele está constante. Então acho que até o fim do ano ele vai dar trabalho e o resto é só brasileiro. Segundo, terceiro, quarto, quinto, você olha ali, e o sexto, na minha opinião, não tem chance de ser campeão mundial, que é o Michel Borez. Então, acho que o Brasil realmente está dominando esse ano, e esses que estão na frente têm que corrigir algumas coisas para poder chegar lá, porque a gente está falando, mas tem algumas deficiências no Filipinho, no Medina, no William e no Ítalo, que tem que ser corrigidas. Entendi. Agora, Marcelo Boscoli, o Andrade falou aqui do Julian Wilson, que assumiu a liderança e poderia estar muito mais à frente, e a sorte é que o nosso brazuco, o William Cardoso, já chegou na elite vencendo. Cara, acho que essa aí foi a segunda maior zebra da história da WSL, né? Acho que o Keanu, aquela vitória lá na Europa, foi uma zebra maior, mas se tivesse Bolsa de Londres, quebrava, não tem a menor dúvida quanto a isso. O que não desmerece em nada, só valoriza mais ainda a vitória dele. Surfou bem, surfou forte, e eu acho que o William é um daqueles caras que, por exemplo, se ele estiver ali em Huntington, tudo bem, é completamente diferente, mas vier uma direita e uma esquerda, ele vai optar em surfar pela esquerda. Ele sempre pontua mais na esquerda, ele compete muito bem nas esquerdas, ele tem uma batida muito forte e venceu o campeonato. Ele teve baterias difíceis, contra o Mineirinho foi super difícil, contra o próprio Mick Wright mais uma vez foi difícil, contra o Toledo, se ele não interfere naquela onda, que ele tinha prioridade, provavelmente o Toledo teria vencido a bateria. Foram várias baterias super difíceis e o Ítalo venceu. E o que mais me chamou assim a atenção no campeonato, cara... William. O Ítalo a gente fala depois. O que mais me chamou a atenção no campeonato foi que a gente sempre escutou aí, até com muita razão, né, cara? Os goofs reclamando bastante da falta de esquerdas no Tour. E eles alegavam que as esquerdas de Fiji, Chopa, eram ondas muito tubulares, eles queriam ondas de manobras. E a gente viu exatamente uma esquerda pequena de manobras e a gente viu um domínio total dos régulas, né, cara? Eu acho que os régulas surfaram da forma que eu imaginei que eles fossem surfar e os goofs, infelizmente, surfaram muito abaixo do que eu imaginei. Não só pelo que eu já vejo eles surfando sempre, como até pelo que a gente viu eles surfando nos treinos. Nós vimos imagens, tivemos informações que o Ítalo, principalmente o Ítalo e o Medina, estavam destruindo nos treinos, mostrando uma linha até diferente para o Luato. E no campeonato a gente viu tanto o Ítalo quanto o Medina extremamente... eu vi pelo menos, né? Afoitos, os caras com uma excitação assim, me parecendo excessiva. O Ítalo mexendo muito a prancha, rodando o braço. Eu acho que tanto o Ítalo quanto o Medina erraram muito a linha da onda por conta de ansiedade. Ressalva seja feita aí, a gente tira fora isso e com louvor o quarto round do Medina, que ele destruiu. Aquele tubo dele. Aquele ele destruiu, ele mostrou que realmente ele entuba é um monstro entubando, e aquela é a forma que me parece a forma correta de surfar o Luato. E não a forma que eles surfaram na maioria das baterias. Então acho que essa ansiedade atrapalhou muito, como até atrapalhava o Mineirinho lá no passado, quando às vezes a gente tem surfistas como o Miguel e o Iago que precisam de um choque. E outros como o Ítalo e como o Medina, que às vezes precisam um pouco mais de tranquilidade, inclusive para definir mais a própria linha deles. Eu acho que foi isso que aconteceu no campeonato. Pois é, Marcelo, em Queramas, que a gente achava que a galera que surfa com o pé esquerdo na frente ia fazer bonito, enfim, deu o Ítalo que surfa com o pé direito, goofy. Aí foi para a esquerda e deu régula. Mas tem uma diferença de Queramas para o Luato. Quando chegou nas quartas de final de Queramas, tinha um atleta só, que foi o Ítalo, e ele superou o Goofy. Ele foi o único Goofy, superou e ganhou o campeonato. E o Luato só tinha um Goofy
entre os regulares, nas quartas, que foi o Gabriel Medina, e perdeu para o Mickey Wright. Quer dizer, não foi a mesma história, foi diferente. Eu concordo com o Marcelo, acho que principalmente o Medina está com ansiedade excessiva, errando manobras bobas, fazendo uma linha às vezes errada, e naquela bateria que ele falou, no round 4, que ele pegou o tubo, ele estava péssimo o começo da bateria. Veio a onda que salvou ele, que deixou ele mais calmo, e aí a partir daí ele entrou em outro ritmo. Acho que o Medina tem que repensar essa tática de sair pegando tudo que é onda, de não segurar o seu adversário. Ele tem que mudar um pouco. Acho que o Ítalo foi surpreendido pelo fato de cair com o Michel Rodrigues, que estava acertando tudo. E aí para o Ítalo ficou mais difícil. Mas realmente, como o Marcelo falou, acho que ele também ficou ansioso. Ele não usou o repertório de manobras que ele poderia. O próprio Iago contra o Filipinho. O Filipinho só pegou 2 ondas e virou. O Iago pegou um bocado de onda e ele não aumentava tanto a nota. Ficou naquele, né? Tirava uma nota igual a outra, igual a outra, igual a outra. Não fazia nada que pudesse realmente definir a bateria. E aí o Filipinho pegou uma onda no final e virou. Filipinho com equipamento extremamente... Não gostei do equipamento dele. A gente que vinha elogiando o Márcio Zouve, eu não sei se só teve uma bateria que eu gostei. E o William Cardoso está de parabéns, surfou muito bem o campeonato, baterias dificílimas, ele estava com a prancha no pé, escolhendo bem, estratégia acertada, baterias duras, como o Marcelo falou. Eu particularmente achei que o Mineirinho ia virar contra ele na bateria no terceiro round, mas o William surfou muito bem e fez tudo o que ele podia para ganhar. Eu acho que isso é o mais importante. Usou todo o seu arsenal de manobras e sua estratégia de vencedor da etapa. Bom, vale falar que o William é mais um brasileiro na elite que surfa com pranchas feitas por um brasileiro, o Alexandre Snap, na Snap Surfboards. E o William Cardoso, que tem uma história assim de luta, né? Pô, eu lembro que uma vez eu estava no Havaí, ele precisava passar 2 baterias, ou em Haleiwa ou em Sunset. Em Haleiwa ele passou uma, perdeu na segunda, e foi para Sunset, perdeu, cara. Ficou gravado na minha cabeça a imagem dele saindo da água assim, cara, com uma expressão assim de derrota. Mas deu a volta por cima e tá todo mundo muito amarradão. Ele vira um exemplo aí pra todo mundo, né? Pra quem tá nessa batalha do QS. Não, com certeza. Posso estar enganado, mas não me lembro de nenhum outro surfista que entrou aos 32 anos de idade, depois de 12 anos de luta. Só isso já é um tremendo incentivo para todo mundo que luta ali durante vários anos. E ainda entrar no CT, ter uma vitória e tá surfando bem o ano inteiro, né? Vou ser sincero, eu mesmo achei que ele era um cara que ia entrar para lutar, para se manter ali na elite, e ele está surfando bem o ano todo, surfou muito bem a etapa de Querama, até perdeu de forma duvidosa, ganhou essa etapa agora com méritos, então isso aí sempre incentiva muito todos os surfistas do QS e do CT. Quem sabe parar e pensar, poxa, nunca é tarde, vou correr atrás do meu sonho o máximo de tempo que eu conseguir. Falar do William também, me lembrei agora, para mim o Mickey Wright venceu o Mickey Wright na bateria do campeonato passado. Eles se enfrentaram novamente e eu achei que o Mickey Wright chegou muito longe nesse campeonato, cara. Eu vi ele surfando lento, dando muito de borda. Terceiro lugar, né? Terceiro lugar. E agora... Queridão. Agora, pô, eu vou falar, ele tem que ser convidado. Agora não tem mais jeito, não tem mais jeito. Se ele foi convidado quando ele estava lá em 22º, agora não tem como chamar mais ele. Mas surfou mal no campeonato, conseguiu um resultado muito bom. Eu discordo um pouco do Marcelo em relação ao Felipe Toledo. Cara, eu acho que o Felipe se defendeu muito bem numa onda que não é pra ele. Se a gente for parar pra pensar, cara, o Iago não ganhou do Toledo em um luato de manobra pra esquerda. O Iago vai ganhar do Toledo quando, então? Né? Pode ganhar qualquer um, mas era a condição ideal pro Iago ganhar do Toledo. O Toledo conseguiu vencer, dando só um aéreozinho numa finalização ali na última onda. Na bateria dele contra o William, que é um cara bem mais power do que ele quase venceu, não venceu porque o William estava a quilômetros de distância dele e interferiu numa onda que com certeza daria a vitória ao Toledo. Então acho que ele fez um bom campeonato. E da agora para o final do ano a gente tem Jeffreys Bay, que ele já destruiu lá. Eu tenho até curiosidade para ver se realmente o Toledo é aquilo tudo que a gente viu, espero que seja. França, que ele sempre é um dos favoritos. Piscina, que ele é um dos favoritos, e 2 etapas que ele tem que se defender. Ele já venceu em Portugal. Ele sempre é um dos favoritos na Europa. E 2 etapas para ele se defender. Pipeline, que se for um backdoor médio ele surfa bem também, e Chopo.
Então acho que o Toledo se defendeu muito bem nessa etapa, teve um bom resultado. E ele é o cara que tá na briga ali mais à frente dos brasileiros para disputar com o Julian Wilson? Eu penso que sim, cara. Eu acho que dos brasileiros, eu acho que o Willian não tem chance de título. Tem chance, mas não vejo ele como um dos favoritos. Está em quinto lugar no ranking. Agora, Toledo, Medina e Ítalo, esses três estão no cangote do Julian Wilson. Um Julian Wilson muito sólido, que não tem ponto fraco em nenhuma das baterias. O ponto fraco dele é meio mental. Algumas baterias que ele dá uma surtada, mas ele não tem uma onda que seja um ponto fraco dele, a exemplo do Medina, que também não tem. Então acho que esse final de ano aí, essa segunda metade do ano vai ser, diabólica aí, vai ser terrível, e eu tô super curioso para ver o que vai acontecer. Pois é, Andrade, o Bosco ele tá aqui empolgado com o Filipinho, depois do show que ele deu também ano passado em J-Bay, né? Mas a gente esperava muito dele lá em Queramas e não rolou. Não, o que eu tô falando do Felipe é o seguinte, eu espero muito dele, eu analiso muito o surf dele, eu acho que em Queramas ele foi com o equipamento errado. Eu acho que o Luato, a onda, não era ideal para ele. Se fosse o Luato verdadeiro, essa onda de Luato que quebrou, eu acho que ele tinha tudo para surfar muito melhor. Achei as pranchas dele, não gostei. Uma bateria eu achei que ele surfou muito bem, que eu achei que ele ia pegar aquela prancha e engrenar e não engrenou. Acho que até ele, se você olhar ele batendo equipamento, ele não estava gostando muito, mas eu acho que o potencial que ele tem era para estar ele mais no cangote ainda do Julian Wilson, depois de Queramas e de Luato, e não está. E o que eu estou querendo aqui criticar é que ele pode ser melhor do que ele está sendo, por causa do material. O Medina, por causa da ansiedade. O Ítalo, porque foi muito bem numa e na outra, ele não teve a mesma consistência. Então, são coisas que a gente está analisando, são pequenos, né, deslizes que acontecem, mas como o Marcelo falou, os três estão lá e, na minha opinião, acho que o Julian Wilson não vai aguentar essa pressão. Eu acho que esse ano vai dar o Brasil, essa é a minha opinião. Agora, Bosco, como é que foi o julgamento nessa etapa? Foi tão complicado quanto em Queramas? Achei o julgamento, eu gostei do julgamento. Eu acho que tivemos baterias bem disputadas ali, o Mineiro contra o Willian errou nitidamente na última onda dele, teve uma leitura errada, equivocada ali da onda. E apesar de algumas pessoas acharem que o Mineiro vem sendo julgado bem esse ano, eu acho que o Mineiro vem sendo um pouquinho underscore nas ondas dele. Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais bem julgado na bateria, o que de forma nenhuma desmerece a vitória do Willian. Também poderia ter sido a vitória do Willian. O que mais me chamou a atenção, na verdade, foi a final feminina. Eu acho que, pela minha forma de ver, aquela última onda da Johanne não virava, ela se desequilibrou bastante, mas eu sou um cara que tenho, assim, bastante marcação quando eu vejo surfista se desequilibrando muito. Ela se desequilibrou 2 ou 3 vezes na última onda e eu não teria dado a vitória para ela. E ela que ganhou de 3-2. 2 juízes deram a vitória para Tatiana naquela bateria. Outra coisa que me chamou muita atenção, cara, foi na bateria do Willian e do Felipe. Eu li isso em algum lugar, agora não me lembro exatamente aonde, que o Toledo pegou a onda, tirou um 4,5, 4,6 e a mesma onda depois foi surfada pelo Willian, que tirou um 6 e tanto. Ou seja, a mesma onda teve quase 11 de pontuação. E isso foi uma coisa que deixou bem claro para mim, cara, como o julgamento depende de várias coisas, inclusive o que você fez até aquele momento. Se o Toledo tivesse pego a onda, surfado o que ele surfou até ali, e depois repetido o que o Willian fez, ou até um pouco melhor que o Toledo perfeitamente poderia, dificilmente a onda teria sido mais do que 8. Dificilmente. E naquele contexto, você somando a onda dos dois, deu mais do que 10, deu 11 pontos. Então isso mostra uma subjetividade maior ainda no julgamento. Ou seja, um ponto que separa 5 para 6 é completamente diferente de um ponto que separa 9 para 10. E pelo critério não deveria ser, mas realmente é uma coisa que torna ainda mais subjetivo. Outra coisa que para mim também ficou bem claro nessa etapa foi, cara, tá ali, tá escrito, o surfista tem que variar a manobra, repertório e tudo mais. Tá mais do que claro que o Willian, apesar de ser um surfista excepcional, ter merecido a vitória, ele é um surfista repetitivo. E venceu com manobras extremamente repetitivas, mas que pontuam muito bem. Então eu acho que eles têm que ajustar um pouquinho mais os termos que eles usam para que sejam obtidas notas vitoriosas. O Willian acho que não pegou nenhum tubo no campeonato e foi o próprio Julian Wilson foi mais criativo do que ele. Então são apenas alguns detalhes assim que me chamaram a atenção no critério de julgamento, não especificamente, não somente dessa etapa, mas no global como um todo. Eu acho que é bacana a gente ficar atento para esses detalhes. Bom, vou passar para o julgamento aqui também com o Andrade. Você também concorda que a Tatiana levou essa bateria?
Cara, eu acho que sim. Pelo que eu vi o campeonato todo, eu achei que a Tatiana foi mais consistente do que a Johanne Defert. Inclusive pela última onda dela, se vocês analisarem, como o Marcelo falou, manobras, né, sem equilíbrio, meio esquisitas, né? Aí muita gente falou, não, mas a última manobra dela foi no crítico. Mesmo a última manobra dela não foi uma manobra bem executada. Ela bateu meio embaixo assim, deu a impressão que foi difícil, realmente deve ter sido difícil, mas por um erro de leitura dela, não pela dificuldade da onda, enfim. Desculpa, Marcelo, te cortar, que eu também quero saber de você sobre o William. O William não variou tanto, mas venceu. Você acha que ele ganhava a nota por quê? Pela expressão da manobra, pela força, pela potência nas patadas? Cara, o William foi o cara que jogou mais água, sem dúvida nenhuma. Eu achei o surf de todo mundo meio repetitivo. Dentro do que o Marcelo falou, realmente, se você for analisar a bateria do Medina e do Mickey Wright, que foi uma bateria muito apertadinha, deram 6 para o Medina numa 6,07 para o Medina numa onda e 6 para o Mickey Wright. O Mickey Wright, ele não variou tanta manobra e o Medina variou. Apesar das manobras do Medina não terem sido tão expressivas, mas ele pegou um tubinho, deu uma rasgada, depois uma batida, chegou na finalização, deu um aéreozinho, voltou meio balançando, mas quer dizer, ele fez um surf mais dentro do critério do que o Mickey Wright, que deu várias batidas de backside na onda e, como o Marcelo falou, não muito veloz, não estava jogando tanta água quanto o Panda, mesmo assim tirou. Não estou dizendo aqui que a bateria era para ser do Medina, até porque o julgamento que eles estavam fazendo no campeonato, eles seguiram a risca nessa bateria também. Então eles foram, como é que se diz, coerentes com o julgamento. Agora, eu particularmente não gostei de várias notas, mas os resultados em si, eu achei que na maioria foram justos. Então não vou falar mal do julgamento. Agora, realmente, o que destoou mais no campeonato foi a bateria final das meninas. Entendi. Vou jogar aqui rapidinho, falar também, acho que merece menção, cara, a bateria do Medina e Jake Robinson, se eu não me engano. Medina lutou, ele entra, cara, não sei se é por causa do psicológico, ele entra querendo brigar tanto pela primeira prioridade, conseguiu, e depois pegou 12 marolas em segundos. Então, o cara que briga tanto pela primeira onda e depois não quer esperar, quer jogar o resto da bateria inteira sem a prioridade, eu acho estranho. E outra coisa, critério de interferência de remada. Eu acho que está acontecendo muito, nessa bateria do Medina aconteceu também, a remada paralela, cara. Então o que acontece? Quando os dois surfistas estão remando para o pico, de forma lateral, disputando braço a braço, até lá embaixo, eu acho que tudo bem. Agora, quando o surfista rema para o outside com a única intenção de obstruir a passagem do adversário para lá, e se esse surfista aqui parar e voltar, esse aqui para e volta também, aí eu acho que é obstrução e tem que ser marcado alguma coisa. Parece que a regra mudou, não sei ainda exatamente porque eu não vi essa regra sendo aplicada, mas eu acho que um surfista pode remar para o pico, não obstruir a passagem do outro, aí eu acho que tem que ser marcado alguma coisa. E não é o que está acontecendo. Entendi. Agora a gente não falou nada do John, hein? Tá certo que ele não estava na etapa, né? Mas, cara, é o atual bicampeão, se machucou e talvez nem volte a competir mais este ano. Cara, até agora ninguém falou qual foi o grau da lesão do John no joelho, enfim. E já começam especulações de que ele não tem mais chance, então ele vai ser convidado no fim do ano, ele não quer mais nem participar desse ano, quer descansar, pegar onda, como o nosso amigo Slater, né? Que diz assim, estou contundido, vai pra feed, estou contundido. Quer dizer, o John pode fazer a mesma coisa, falar, estou contundido, tá pegando onda no Havaí o ano todo. A WSL deu um mole tão grande que agora, meu amigo, qualquer um faz isso. Abriu um precedente. E quem pode ser prejudicado é o Kai Belli, que é um cara que realmente se machucou, que realmente gostaria de estar participando e, na minha opinião, vai rodar no fim do ano. Quer dizer, a WSL só não vai rodar se o que jeito tomar vergonha na cara e disser, não quero mais não, já deu pra mim, fui 11 vezes, chega. Mas se isso não acontecer, meu amigo, quem vai rodar é ele, e eu acho isso um absurdo. Marcelo, a diferença é o seguinte, você vê, o Joe Parkinson não veio para a etapa do Brasil. Ele não ganhou os pontos na etapa do Brasil. Você entra no ranking da WSL, não tem os pontos. E o Kelly Slater vem somando todos os campeonatos a pontuação mínima, mas está somando. Então é alguma coisa estranha. O que houve com o Joe Parkinson, então, que não veio? E por que ele ganha 0 na pontuação e o Slater ganha a pontuação? Será que é o lesionado não veio por motivo de saúde e o outro por motivos pessoais?
Pode até ser, pode até ser. Mas eu acho que motivos pessoais é muito amplo, né? Teria que ser uma coisa mais bem justificada. E acho que realmente o Caio pode sofrer muito com isso. E outra coisa, assim, a gente falei aqui rapidinho do Joe Parkinson, cara. Joe Parkinson 28º, realmente. Várias ondas boas pro Joe Parkinson esse ano, o cara tá em 28º, a troca de guarda tá forte. Acho que ele perdeu o time para se aposentar, né, cara? O Kelly Slater ficou vai, não vai, o Mick Fanning disse que ia se aposentar, ele falou, vou esperar meu momento e agora sei lá o que ele vai fazer. Ele tem contrato com a Billabong e ele vai cumprir o contrato até para, primeiro, ganhar o dinheiro que ele tem direito e depois eles vão ver uma renovação para ele ser free surf, eu acho, enfim. Mas acho que o contrato dele é bom, por isso que ele está continuando. Marcelão, parece que tá sofrendo muito para cumprir esse contrato, hein? Nossa Senhora! Depois que o Mick Fanning saiu então, meu amigo... Então valeu, episódio 82 terminando com Marcelo Andrade, com Marcelo Boscoli, comigo Carlos Matias, a próxima etapa em J-Bay, aquela mesmo do Tubarão com o Mick Fanning, do ano passado o Tubarão passeando no meio da galera, da vitória excelente do Filipinho, etapa começa em julho, a gente vai se ver antes, valeu Marcelo Boscoli, valeu Marcelo Andrade, valeu galera, um abraço!